Fala galera, Edu Oliveira aqui, sejam todos muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Quinta-feira, né? Aqui ó, Coringão venceu 10 dias sem futebol e a expectativa, né, de como essa equipe se comportaria, e ontem deu tudo certo, mas dessa vez eu vou ficar mais tranquilinho, com os pés no chão, porque quando ganhou do Atlético Mineiro, todo torcedor corintiano achou que agora ia se classificar na Libertadores e tal, e depois de lá em diante o Corinthians só decepcionou. Então, calma, o Corinthians venceu depois de 10 dias, eu acho que numa quinta-feira aí, o corintiano acordou feliz novamente. O Corinthians fez um bom primeiro tempo ontem, ganhou o jogo do Santos e a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Mas antes da gente já começar a falar do jogo do Corinthians, do Clássico, queria aqui antes mandar um abraço ao pessoal lá da Top Sport, da Rádio MC7, lá do Marcelinho Carioca também, ao Rogério, o Marcelinho, o Tom, cara, todos vocês aí, ontem assistindo o jogo do Corinthians e ouvindo, né, o pessoal lá comentando, falando do jogo, narração lá incrível, o pessoal ontem falava e a gente ouvindo o jogo e escutando aqui no radinho, né, como antigamente, né, meu avô gostava de falar muito isso, né, olha o jogo, escuta no rádio. Então ontem estava lá ouvindo vocês, um abraço a todos, ao Rogério, ao Marcelinho, parabéns pelo programa de vocês, incrível, que eu sou super fã, acompanho demais, tá, o Top Sport, ontem a transmissão lá na MC7, a rádio do Marcelinho, sensacional, vocês arrebentando. E Rogério, te espero aqui, hein, meu amigo, tá mais que convidado para você vir participar aqui do nosso programa, tô no seu aguardo aí, a hora que você fala, Edu, consigo ir, as portas estão abertas para a gente poder bater esse papo, falar do Corinthians, falar de futebol, que é o que nós amamos, né? Então estão mais que convidados aí, o Rogério e a todos aí da Top FM para poder estar participando aqui com a gente, a galera do Top Sport lá, e o Marcelinho Carioca também, um abraço, que é o maior ídolo da história do Corinthians, meu ídolo Marcelinho, tenho muito carinho, muito respeito pelo Marcelinho Carioca, tá bom? Então queria deixar esse abraço a todos vocês. E agora, falarmos aí do Clássico, né, que foi esse jogo ontem, Corinthians e Santos, um jogo que foi marcado antes, né, antes do seu início, a chegada dos jogadores do Corinthians, lá na porta do hotel, a torcida do Corinthians esteve lá para protestar, os jogadores não desceram do ônibus, acabaram voltando para São Paulo, então o Corinthians vivendo esse clima de muita pressão, o seu Luxemburgo, que até então não sabíamos o que ia acontecer caso o Corinthians não tivesse vencido o jogo ontem, poderia a pressão aumentar muito mais e o Luxemburgo de repente até perdeu o cargo ali, porque o Luxemburgo até o momento não apresenta grandes números, Luxemburgo esse que eu sempre defendi, que gostei demais da contratação dele, mas que não vem conseguindo fazer essa equipe jogar. E aí esses 10 dias de paralisação, ontem, pelo menos no primeiro tempo, aí eu não sei o que vocês, torcedores corintianos, pensam, mas ontem no primeiro tempo o Corinthians fez uma partidaça, o Biro jogando muita bola, esse menino, o Juan, cara, o que joga bola esse menino, o Luxemburgo conseguiu colocar ele ali no meio, e ele conseguiu dar volume, consistência ali, o Fagner ontem fez uma partidaça, então o time todo do Corinthians ontem conseguiu jogar muito bem, até antes do gol do seu Yuri Alberto, ele já tinha perdido gols também, e o Yuri Alberto aí conseguindo desencantar, espero que esse menino consiga daqui pra frente voltar a fazer os gols aí, que vai ser muito importante para ajudar o Corinthians, porque vem numa fase muito ruim, o Yuri Alberto, e ontem ele conseguiu fazer gol, ele conseguiu ajudar, o Corinthians venceu, e o torcedor corintiano pôde respirar um pouquinho mais, né? Mas até quando o Corinthians ganha, os outros adversários ganham, né? Quem diria, ontem o Bahia ganhou do Palmeiras também, e o Bahia mesmo ali conseguiu também encostar ali no Corinthians, né? O Corinthians não conseguiu se desvencilhar um pouco lá da zona da confusão, mas a vitória foi super importante para a autoestima desses jogadores que vinham sendo muito pressionados. Então, agora daqui em diante, vamos acompanhar para ver qual vai ser a postura desse time. O segundo tempo eu já acho que deu uma caída, tá? Deu uma caída. Foram 10 dias treinando, eu acho que a consistência no jogo deveria ter sido maior. O segundo tempo deu uma caída e o Corinthians conseguiu essa vitória. Vamos ver os próximos jogos. Não vou aqui, agora vai, vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos brigar aí para subir no Brasileiro. Calma, torcedor corintiano, calma.
A gente já viu esse filme antes, como eu falei lá no início do programa, né? Ganhou do Atlético Mineiro, aquele jogaço, aquela partidaça, todo torcedor corintiano achou que agora ia, e depois o Corinthians não foi. Então ontem ganhou, foi importante os 3 pontos, nós vamos acompanhar agora os melhores momentos, mas muito pé no chão. Muito pé no chão, porque esses jogadores, infelizmente, essa equipe, ela já mostrou o quanto ela não é confiável. Então não dá para se empolgar agora, achar que tudo vai acontecer. Esperança nós temos de que essa equipe evolua, mas achar que agora vai, que tá tudo certo, ó, muito menos, muito menos. Ganhou de 2-0, o Santos não tá jogando nada, eu não sei se o Santos que foi muito ruim ou o Corinthians que jogou muito bem, por isso que eu estou falando de acompanhar os próximos jogos, e a grande resposta para o torcedor corintiano talvez seja a próxima partida do Corinthians, que é fora de casa contra o Atlético Paranaense. Aí nós vamos ver se realmente a postura da equipe mudou, se vai conseguir fazer um segundo jogo muito bom, como fez o primeiro tempo ontem. Então eu ainda prefiro esperar um pouco para ver. Mas o que vale foram os 3 pontos, o Corinthians ganhou, isso é o que importa, e o Vanderlei consegue ter um pouco mais de alívio para fazer essa equipe jogar e trabalhar com uma sequência agora sem tanta pressão, porque a vitória acaba dando um pouco de alívio. E nós vamos ver agora a vitória do Corinthians e as cenas lamentáveis da torcida do Santos, tá? Jogando bombas dentro do campo, e a segunda vez que isso acontece quando o Cássio tá lá no gol, eles jogam bombas, eles fazem tudo isso. Agora vamos ver se a CBF vai punir, né? Porque quando o Corinthians fez os cantos homofóbicos lá no jogo contra o São Paulo, já puniram, né? Embora o Corinthians está recorrendo aí, mas tomou punição. E jogar bomba dentro do campo, assim como eu disse que o Daverson, que foi agredido, que tacaram o cortador de unha lá no pescoço do Daverson, tem que ser punido, a torcida do Santos também tem que ser punida. O Santos tem que perder mando de campo, tem que fechar os portões para a torcida também, porque foi muito pior, porque aquelas bombas lá poderiam ter machucado gravemente alguém, assim como o cortador de unha lá poderia ter pegado no olho do Daverson. Então tem que ser punido, e não é porque é o Corinthians não, quando foi o Corinthians eu também cobrei a punição, e agora eu também vou cobrar essa punição em cima dessa torcida do Santos, que não é a primeira vez que faz isso quando o Corinthians joga lá. Acompanhe aí os melhores momentos e a selvageria da torcida do Santos dentro do gramado depois, com o jogador Cássio do Corinthians e até com seus próprios jogadores. Acompanhe os melhores momentos e depois a gente volta para mostrar essas cenas lamentáveis. Aí, ó, o primeiro lance do Corinthians, né? Primeiro lance aí do Roger Guedes, né? Depois o juiz acabou dando impedimento ali, mas essa foi a primeira jogada do Corinthians. O Santos pouco criou, o Fagner que jogou muita bola mesmo. Esse é o Fagner que a torcida do Corinthians gosta, né? Comprometido. E tá aí o seu Yuri Alberto perdendo o primeiro gol, que eu xinguei ele nesse lance. Eu acho que toda a torcida do Corinthians, né? Fala, cara, não é possível que esse cara não consiga fazer um gol com a camisa do Corinthians. E aí o Corinthians ainda criando. O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Muito bem mesmo. O primeiro tempo. Pode ver que os melhores lances de gols na partida foram do Corinthians. E tá aí o lance do gol, né? Esse jogadorzaço aí, ó, do Corinthians, que estava aí, ó, com o contrato prestes a encerrar, foi um dos destaques dessa partida e trouxe aí o Corinthians, a esperança para o torcedor corintiano. Joga muita bola esse menino, muita bola mesmo, e o primeiro gol do Corinthians tá aí, ó. E olha que o Yuri Alberto quase perdeu o gol, né? Olha o zagueiro do Santos lá, quase tirou, ele quase perdeu o gol. E depois, no final da partida, ele até foi ajoelhar lá, atravessar o campo. A gente vai mostrar essa imagem depois. E aí o Santos foi pra cima, nesse gol aí do Mendonça, que tava realmente... a bola bateu no braço dele. E aí algumas pessoas falando, nova regra. Mas a regra é clara, se for o centroavante, a bola bateu, não importa que bateu na barriga, no peito, mas bateu no braço dele, e ele é o centroavante, ele levou vantagem, o gol tem que ser anulado, e o gol foi muito bem anulado. E tá aí o segundo gol do Corinthians. Gol desse menino, que foi um dos destaques aí da partida, tá? Um menino, baita de um menino que vai ter sequência agora aí com a camisa do Corinthians e oportunidades para poder mostrar seu futebol, contrato renovado. E o Luxemburgo fez certinho escalá-lo ontem, surpreendentemente no meio, né? Ele praticamente jogou no meio ali e surpreendeu e jogou muito bem. Fez um gol e deu assistência para o outro.
E aí o Corinthians já no segundo tempo tentando criar umas oportunidades, seu Yuri Alberto mais uma vez perdendo o gol. Ele mais perdeu o gol do que fez, né? Porque até o gol que ele fez, ele quase perdeu. E aí já tá as cenas lamentáveis, né, da torcida do Santos jogando, já as bombas dentro do campo. E aí tem até uma outra imagem que tem até áudio. Se tiver, Eric, coloca pra gente, por favor, que aí, ó, essa parte deixa aí, rapidinho. Os jogadores do Corinthians tentaram ir embora e pode ver que eles vão ser agredidos. O Roger Guedes vai até voltar ali, né? Ali já tinha passado. Mas ó, aí já é com os jogadores do Santos, eles não conseguiam descer pro vestiário. O Odair Hellmann, que tá ali na frente, vai conseguir, né, correr pro vestiário e os jogadores do Santos só depois. Né? Então, cenas lamentáveis, né? Mas tem outra imagem com áudio, Eric. Coloca pra gente a outra imagem, que é ainda quando o Cássio tá dentro do campo ali, que o Cássio sai reclamando, abrindo os braços, que jogaram ali a bomba nele. Coloca as outras imagens pra gente, por favor. Isso. Aí, ó. Cenas lamentáveis, cara. Olha o tanto de bomba que eles jogaram. E aí, eu quero ver o que a federação, a CBF, vai tomar de providências, né? Eu quero ver o que a CBF vai tomar como providência, se a torcida do Santos vai ser punida, né? Quantos jogos vão pegar, né? O Santos que vive o pior momento, eu acho que a molecada do Santos sempre salvou o Santos. Sempre salvou o Santos. A molecada sempre salvou. E tem outra imagem aí, que é, depois, repete lá de novo, os jogadores do Santos tentando sair, do Corinthians também. Esse é o pior momento que o Santos vive, porque o Santos, todo ano, aí o Santos vem batendo na trave para não cair e a molecada sempre salva o Santos. Essa é a verdade, a molecada do Santos sempre salva o Santos e o Santos acaba não caindo. Mas esse ano é o pior Santos de todos os anos que eu tô vendo aí. Santos que até estava vindo bem, começou, ganhou uns jogos surpreendentemente, mas agora caiu. E se perdeu o mando de campo, e tem que perder os mandos de campo, e a torcida tem que ser punida também, vai piorar muito mais. Coloca as outras imagens lá, Eric. Tem outras, é isso. Essas daí. Aí é o protesto da torcida. E aí os jogadores do Corinthians vão tentar sair, e não vão conseguir. Pode ver, ó, o Roger Guedes indo lá na frente, ele é o primeiro que tenta sair, só que eles vão voltar, ó. Agora, essa imagem que eu queria ter mostrado pra vocês. Vão jogar um negócio nele ali, ó. Ó lá, ó. E ele não consegue sair também, ele até dá um sorriso ali irônico e volta. E aí o árbitro ali mostrando, né, que não tinha o mínimo de condição da partida continuar. E aí o técnico Odair Hellmann, que deixou os jogadores para trás, né? Porque ele chamou todo mundo ali, ó. Repara que ele tá chamando todo mundo para ir, vamos andar, vamos encarar. E depois ele deixou os jogadores para fora. E ele foi sozinho pro vestiário, deveria ter voltado junto com os jogadores, tá? Pra mim o Odair Hellmann foi covarde ali. Que se dane, meu irmão. Você deixou os jogadores do Santos na furada, você tinha que ter ficado na furada com eles. Não ter corrido pro vestiário. Repara que ele vai correr pro vestiário sozinho, ó. Olha lá, na hora que vem a bomba, pegam ele ali, ó. Ele nem olha pros jogadores mais. E ali ele vai sair correndo, ó. Olha lá, ó. Ele vai sair correndo ali, ó. Vai sair correndo. E deixou, meu irmão, os jogadores pra trás. Você tá de brincadeira. Você tinha que ter ficado lá junto com os seus jogadores, tá? Não ter corrido pro vestiário para garantir o seu e deixado os jogadores lá na barca furada. Pra mim, você foi errado. O Odair Hellmann foi errado ali. Tô com vocês, eu tô com vocês, é na alegria, é na dor, meu irmão. Se vocês não saírem, eu também não vou sair. E aí a torcida do Santos, daí depois já que a polícia subiu na arquibancada, os jogadores conseguiram entrar ali. Tá ali, ó, o último jogador do Santos passando. Aí, ó, cenas lamentáveis. E aí eu vou repetir de novo, o seu Odair Hellmann, técnico do Santos. Você tem que estar com os seus jogadores, meu irmão. Ninguém falou isso hoje aí na imprensa, né?
que você foi o primeiro a correr e deixou os jogadores para trás. Você tá com os caras na alegria, você tem que estar com os caras na tristeza também, meu irmão. Você foi lá e chamou os jogadores para caminhar com você. A imagem tá lá, você puxando os jogadores, vambora, vamos andar. A hora que os jogadores te acompanham, na oportunidade que você tem, você corre para dentro do vestiário e abandona os seus parceiros, abandona seus jogadores, você foi um covarde. Pra mim, você, Odair Hellmann, foi o covarde, que você pensou só no seu. E os seus jogadores lá? Se os meus jogadores não vão entrar no vestiário, eu também não vou. Tô com meus jogadores, entendeu? Aí você vê e sai correndo e larga os seus jogadores pra trás, você tá de brincadeira, meu irmão. Tá junto na alegria, tem que estar junto na tristeza também. Ali é um momento de pressão que toda a sua equipe, que você chamou pra caminhar pro vestiário, você abandonou esses caras. Tá? Você abandonou esses caras, então pra mim você foi um covarde em abandonar e largar os jogadores pra trás, coisa que você deveria ter ficado com eles e você não ficou. Pra mim você foi um banana, tá? Teve mais medo da torcida, tá? Que tava ali tacando, podia estar jogando rojão que fosse, meu irmão, eu não ia deixar meus companheiros pra trás. E olhar e ia falar, vocês estão aqui, então eu também vou ficar com vocês. Deixa eles jogarem bomba. Então vai jogar em todo mundo, porque eu sou o comandante de vocês e eu tô aqui com vocês. Se atacarem vocês, vão atacar a mim também. Mas não, né? Correu pro vestiário sendo um covarde, mostrando que é um banana. Tá? Então, isso que eu tinha para falar do Odair Hellmann. E da torcida do Santos, é o que nós falamos, né? Eu quero ver qual que vai ser o critério agora, né? O que eles vão fazer, né? Se eles vão realmente punir ou se eles vão vir depois, vai recorrer um jogo só sem torcida, porque essa é a segunda vez que acontece isso. A outra vez que o Corinthians jogou lá, que o Cássio foi quase agredido por um torcedor do Santos, se lembra que o torcedor invadiu lá para tentar agredir o goleiro Cássio? Já tinham jogado coisas no Cássio, o Cássio sofreu agressão e ontem de novo, tá? E ontem de novo, a hora que ele foi cobrar lá o tiro, não sei se era tiro de meta, que o Cássio foi cobrar, aonde veio a primeira bomba, já tinham jogado uma, só que estava muito atrás dele, ele não viu. A outra, na hora que ele foi bater o tiro de meta, caiu do lado dele, ele até se assustou. Foi na hora que ele saiu com os braços abertos assim, gesticulando, e aí choveu aquelas bombas lá dentro do campo, que parecia festa junina, né? Festa junina, só que de festa não teve nada. Quem fez a festa foi o Corinthians, que foi lá e ganhou mais uma vez, tá? Que não tinha ganhado um jogo fora de casa. Um jogo fora de casa e ganhou o clássico, que agora é o que vai dar aí fôlego para esses jogadores respirarem e mostrarem que realmente eles vão se recuperar no campeonato, tá? E vão se recuperar no campeonato. Vamos ver o próximo jogo. E aí, depois do jogo, tem a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, que fala também sobre essas questões todas. Nós vamos acompanhar agora o que o Vanderlei Luxemburgo falou e depois o Yuri Alberto, pagando a promessa, andando de joelhos até a outra ponta lá do gramado para tirar essa zica, né, Yuri Alberto? Que você vinha carregando aí de não fazer gols. Perdeu muito mais gols ontem do que fez. E o gol que fez quase perdeu também. Mas espero que realmente tinha ido embora essa má fase sua, tenha ido embora, que você volte a fazer os gols, porque se voltar a fazer os gols vai ser muito importante junto com o Roger Guedes lá na frente, com o Biro que joga muita bola, com esse menino aí que joga muita bola também, o Juan, entendeu? Então o Corinthians tem tudo para crescer. Tá? Mas vamos acompanhar com os pés no chão os próximos jogos. Mas antes disso, vamos acompanhar a coletiva do Luxemburgo e o que ele fala sobre essa questão de protesto da torcida do Corinthians antes, da do Santos, enfim. Coloque aí o que o Luxemburgo falou depois do jogo. Eu não dei nenhuma declaração sobre o que aconteceu ontem. Não era porque não tinha que dar declaração, porque nós tínhamos que estar preocupados com o jogo. Né? Então agora, pós-jogo, nós temos que falar de algumas coisas que são importantes. Isso. A decisão de voltar ontem, nós conversamos com o presidente por telefone, ele não estava presente porque ele viria hoje, normal, e falamos, olha, aqui está com uma dificuldade muito grande de nós sairmos aqui, tem crianças e mulheres e torcedores de torcidas organizada, mas tem torcedores também que foram lá simplesmente para poder pegar um autógrafo, tirar uma foto com a gente. E se nós descêssemos ali, a Polícia Militar hoje falou que tinha segurança, mas nós dentro do ônibus estávamos nos sentindo desconfortável, porque se quebra um vidro, se nós descêssemos ali e sai um conflito,
crianças, senhoras, mulheres, poderia causar uma coisa muito desagradável. E nós tivemos bom senso de voltarmos para São Paulo, acabar com o tumulto, voltamos para a nossa concentração, concentramos, descemos hoje com a polícia militar fazendo a nossa segurança, chegamos ao estádio aqui para jogar e jogamos um jogo de futebol, que é o que tem que ser, ganhar dentro do campo de jogo. Então, lamentar, porque às vezes, esse pessoal dá uma sossegada ali, às vezes as pessoas falam tantas coisas, como falaram aqui, que nós, o presidente não queria que nós jogássemos. Não existe isso, né? E alguém fica inventando coisas como se factórias, como se fossem realmente fatos concretos e criando uma situação desagradável para nós. Então só temos que lamentar. Porque os jogadores jogaram o jogo, foi por causa de ontem, nós voltamos para São Paulo. Nós ganhamos o jogo porque nós treinamos 10 dias, nos preparamos para um jogo difícil fora de casa, contra o adversário. O que nós queremos, que o futebol precisa, na grande verdade, e vocês são os percussores disso, porque a nossa voz chega através de vocês a todo mundo. Nós queremos paz. Paz para trabalharmos. Ou você acha que uma pressão vai fazer você ganhar? Ou uma porrada vai fazer você ganhar? Que para você ganhar é trabalho ao longo do tempo. Uma competição ela não termina, que nem a gente vê as críticas. Começou o campeonato com 3 rodadas, já está na zona de rebaixamento. Mas caramba, nós temos mais 35 rodadas pela frente. Como é que você pode determinar aquilo que vai acontecer em 3 rodadas? Quantas pessoas se equivocaram em análise precoce de falar que fulano vai ser campeão, o outro vai ser cair, o outro não vai, muda a coisa todinha. Acho que esse bom senso precisa de existir no futebol e ter paz para nós trabalharmos. Porque quantas vezes vocês viram pessoas que vão, porque nós somos ídolos de alguém, vão aos hotéis, vão ao centro de treinamento, vão encontrar com a gente na rua e de repente sofrem agressões desnecessárias porque alguém cismou de apelar, de fazer pressão através da violência. Não existe isso. Essas pessoas que nós somos ídolos, eles querem tirar uma foto, e uma foto dura 10 segundos, não mais de que 10 segundos, e a pessoa vai embora contente. Infelizmente, ontem, o bom senso fez com que nós voltássemos para São Paulo e pudéssemos descansar e voltar para o jogo hoje. E a outra coisa que eu vi, vou me referir a ela porque eu vi, por acaso, na internet, a gente fica vendo, foi na Marília Ruiz, que ela fez um comentário sobre violência que aconteceu com a gente ontem aqui. Aí alguém meio desavisado, que são os internautas hoje, isso repercute, falou que aquilo que nós tivemos ontem não foi nada de pressão. Aí mostraram um vídeo da torcida toda do Corinthians pegando o ônibus, cercando o ônibus do Corinthians, era o ônibus do Corinthians, dando porrada com bandeira, com isso, aquilo, outro. Quer dizer, essa pessoa simplesmente achou que aquilo ontem não era uma coisa que nós teríamos que descer para criar uma confusão, porradaria, briga, alguém se machucar, e mostraram que aquilo que lá atrás aconteceu é que a violência, cara, a violência é violência, independente se ter muita ou menos pessoas. Então a gente tem que lamentar tudo isso, dizer que é ruim para o futebol, a imagem do futebol brasileiro fica sempre arranhada com respeito a isso, e vocês da imprensa, a gente respeita, mas são as pessoas que vão fazer essa coisa mudar, porque nós não conseguimos chegar à casa das pessoas se não for através de vocês. Nós vamos criar bom senso, ou senso, seja lá o que for, se não for através de vocês. Então era isso que eu queria falar, dizer que nós voltamos e foi uma decisão sábia para evitar qualquer tipo de problema. O que nós vimos hoje, lamentável. Eu já trabalhei aqui na Vila Belmiro, lamentável. Quem sai prejudicado é o clube. Quem saiu prejudicado com falas homofóbicas? Foi o Corinthians, que perdeu o mando de campo. Estão tentando transformar. Então, isso tudo tem que colocar em conta, tem que saber como é que funciona isso. Né? Então, é lamentável você ver isso aí. O Fluminense, há um mês e meio atrás, era a sensação do futebol brasileiro. Um mês e meio depois, passou a não prestar, invade torcida, dá uma porrada em jogador, faz isso aqui. Caramba, o que é isso, rapaz? Onde é que nós vamos parar? Nós só queremos... Tá aí o Vanderlei Luxemburgo e eu vou um pouco na contramão de algumas falas do Luxemburgo, tá? Vou na contramão um pouquinho disso daí. Primeiro lugar, quem joga no Corinthians, Luxemburgo, tem que estar sujeito à pressão sim. E aqui ninguém está defendendo violência de bater em jogador. Mas a pressão sempre existiu. Pergunta lá pro Edilson Luxemburgo, em 98, o que foi pressão dentro do Parque São Jorge, quando o Corinthians perdeu lá a Libertadores pro Palmeiras. Tá? Então o que a torcida do Corinthians fez na chegada do ônibus, meu irmão, é time grande, tem que ter pressão sim,
Tem que ter pressão sim, tem que ter cobrança sim. É que nem eu tô falando, eu não tô defendendo a violência, quebrar o ônibus, tacar pedra, e não aconteceu. Não aconteceu, tá? Então vocês voltaram, mas isso é o Corinthians. O Corinthians que vem aí desde o começo do ano decepcionando seu torcedor. O ano inteiro, mais da metade do ano, fez 2 jogos e meio bom. Que até então só tinha jogado bem contra o Flamengo, o segundo tempo contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro. Tinha feito 2 jogos e meio bem. Como que você quer que o Corinthians não tenha pressão? Você acha que a torcida do Corinthians, ela é só aqui em São Paulo? A torcida do Corinthians é no Brasil inteiro, meu irmão. Então a pressão vai existir. E a torcida do Corinthians que foi recepcionar vocês lá na chegada do ônibus no hotel, é a torcida do Corinthians de Santos, meu irmão. E eles foram cobrar e têm o direito de cobrar sim. Tá? Então eu vou na contramão de muitos que não têm coragem de falar, só que aqui, meu irmão, além de tudo, eu sou corintiano, amo o Corinthians como muitos aí amam, como toda a torcida do Corinthians ama o Corinthians, então a pressão ela tem que existir sim. Tá? E ninguém tá defendendo aqui para dar porrada no jogador, mas tem que ter cobrança sim. E o que vocês sofreram lá realmente não foi nada, Luxemburgo. Não foi nada. E aí você veio com esse papo, as pessoas estavam lá porque queriam tirar uma foto com a gente, somos ídolos de outras pessoas. Quantas vezes vocês desceram e descem do ônibus e passam pelo torcedor e nem tirar foto tiram? E aí você falou que a foto dura 10 segundos, dura até menos de 10 segundos. Só que várias vezes jogadores do Corinthians não fizeram isso. Na Copa do Brasil mesmo, o Corinthians foi jogar fora. A gente falou aqui num dos programas que os jogadores desceram do ônibus, as pessoas praticamente lá dormindo lá a noite toda, de madrugada, esperando o time chegar para tirar uma foto e os jogadores passam com fone de ouvido. A gente já falou sobre isso aqui em outros programas, dessa arrogância desses jogadores. E aí você vem falar que uma foto dura 5 segundos, coisa que vocês não fazem. Na maioria dos jogos, esses jogadores descem com fone de ouvido aqui no ouvido, passa pelo torcedor e não tira uma foto. Então não vem com esse papinho furado não, Luxemburgo. De que as pessoas estavam lá porque queriam tirar uma foto, como se vocês fossem abraçar todos os torcedores que estavam ali. Compra essa ideia sua quem quer, tá? E jogar no Corinthians é pressão, meu irmão, e a torcida tem que cobrar sim. Tá? O time estava lá praticamente afundado na zona do rebaixamento, já tinha perdido o Paulista da forma que perdeu, já foi eliminado da Libertadores da forma ridícula e melancólica como foi, afundado no Campeonato Brasileiro, e você queria o quê? Que a torcida do Corinthians não fosse? A torcida do Corinthians tem que ir sim, tem que cobrar sim, meu irmão, e o Corinthians é isso, é pressão, e se não aguenta pressão, pede para ir embora do Corinthians. Tá? Pede pra ir embora, ó, vaza do Corinthians, jogadores pé de rato, que tem um monte lá. Porque não é porque ganhou do Santos ontem, que agora pronto, virou o melhor time do mundo. Continua sendo um bando de pé de rato, que tem que mostrar muita coisa. Tem o pior presidente da história, que chama-se Duílio Monteiro Alves, que é um banana. Tá? Então não tá nada certo porque ganhou o jogo ontem não, meu irmão. Vocês têm que fazer os 45 pontos, é para fugir da zona do rebaixamento, para espantar esse rebaixamento de vez e brigar na Copa do Brasil de igual para igual. Pelo menos contra o América Mineiro, né? Pelo menos contra o América Mineiro. O mesmo América Mineiro que vocês já perderam aí recentemente. Né? O mesmo América Mineiro, só que a postura da equipe ontem no primeiro tempo foi sensacional. Então a pressão resolve sim, tá? E não é, e aí eu volto a repetir, não é dando porrada na cara do jogador, ninguém tá aqui levantando bandeira para agredir o jogador, para quebrar o ônibus, para dar pedrada em ninguém. Não, mas cobrança, meu irmão, de um cara chegar lá olho no olho e falar, você vai jogar bola sim, você tem que jogar bola, porque esse torcedor, esse mesmo torcedor que estava lá ontem na porta do hotel, é o mesmo torcedor que viaja nas caravanas, que passa dias fora para acompanhar vocês lá, que muitas vezes sofre emboscada na estrada, que muitas vezes toma borrachada da polícia antes de entrar no estádio, que sofrem agressões dentro do ônibus, quando a polícia muitas vezes entra para revistar. Isso vocês não sabem, né? Só que, por isso que eu falo, hoje na televisão tem um monte de comentarista aí, ex-jogador de futebol, que falam daquilo que eles viveram como jogador.
né? Analisam o futebol daquilo que eles viveram como jogador. E eu, como torcedor, meu irmão, tenho uma visão diferente da de vocês. E eu respeito a de vocês. Só que a nossa também tem que ser respeitada. Porque eu sou comentarista esportivo, sou apresentador do programa, mas também sou corintiano. E sei o que a torcida do Corinthians passa. Sei o que a torcida do Corinthians sofre. Tá? Principalmente quando vai jogar fora, final da Copa do Brasil contra o Flamengo lá, mais de 3 horas e meia preso numa estrada, segurado lá pela polícia, revistando todo mundo, muitas vezes dando borrachada na torcida, fazendo o torcedor passar horas lá exausto. Isso vocês não sabem o que a torcida passa. Então esse torcedor que vai lá para cobrar, ele tá no direito dele. Isso nós estamos falando de joguinho aqui no Rio de Janeiro. Tá? E quando o Corinthians vai jogar fora, vai para Brasília, vai jogar em outros lugares mais distantes, que às vezes vai para o Ceará, vai para Fortaleza, que esse torcedor passa 3 dias dentro do ônibus, na caravana, tá? Às vezes só com o dinheiro ali para poder ir mesmo ver o jogo, se vira para comer, faz rateio lá, se ajudam para poder comer, tudo pelo amor ao Corinthians. Esse torcedor, ele não tem o direito de cobrar, né? Ele só tem que ir lá pagar o ingresso e dane-se, né? E dane-se, então tem que cobrar sim. Vocês têm que jogar bola, meu irmão. Vocês têm que ter mais raça. Vocês têm que dar mais amor à camisa do Corinthians, bater no peito e assumir que vocês jogam no Corinthians. Tá? Então o torcedor que foi lá cobrar na porta do hotel, parabéns, porque a pressão funcionou sim, tá? E funcionou, e eu vou sempre dizer, tem que cobrar, quando precisar ter o cara a cara com esses caras, tem que ter a cara sim. E eu tô indo na contramão do que muitos aí na mídia defendem, né? Porque fala, não, porque é um absurdo, porque torcedor, igual o seu Espímpulo lá falou, né? Num dos últimos programas lá da Transamérica, ele veio falar, esses torcedores devem estar todos com as suas empresas em ordem, devem estar todos com a sua vida, com as suas empresas funcionando perfeitamente, querendo chamar o torcedor de vagabundo, tá? Querendo chamar o torcedor de vagabundo, e muitos dos torcedores que foram lá, o seu Espímpulo, você que se julga aí, o sábio, né? Porque é muito fácil ficar aí na sua Land Rover aí, né? É muito fácil ir lá só apresentar o seu programa. Vai lá ver o que esse torcedor passa, meu irmão. Vai lá ver o que o seu torcedor passa. Muitos largam até o emprego para poder ver o Corinthians. Sabe por quê? Porque isso é o amor pelo clube. Para vocês pode ser idiota. Mas o torcedor corintiano que ama o clube de verdade, ele faz esse tipo de coisa. Ele deixa de trabalhar, ele perde muitas vezes um dia de trabalho, ele deixa de pagar uma conta na casa dele para poder ver o Corinthians jogar, ele deixa até o relacionamento dele, se ele tiver que largar, ele larga, e nós vimos isso no Japão, quando o Corinthians foi pro Japão. Teve gente que largou até casamento, festa de casamento preparado, o cara largou o casamento para ver o Corinthians no Japão, meu irmão. Isso é a torcida do Corinthians. Faz essas loucuras todas para poder ver o Corinthians. E aí você vem insinuar que esses torcedores são vagabundo? Então eu não vou falar aqui o que eu penso, porque para mim você é um cara que não representa, nem corintiano você é. E aí você quis falar da torcida do Corinthians referindo aos caras do Gaviões que foram lá no CT no dia conversar com os jogadores como se eles fossem vagabundos. Tá? Porque você falou isso no seu programa. Ou você também vai desmentir que você não falou? Você jogou nas entrelinhas. Estão todos com a sua vida financeira resolvida, suas empresas estabilizadas, querendo insinuar que o torcedor era um vagabundo. E você, cara, é um babaca de ter falado isso. Tá? Para mim você é um babaca, e eu falo aqui, não tenho problema nenhum. Para mim o Espímpulo é um babaca. Você entendeu? Porque ele fala daquilo que ele não conhece. Então respeita o sentimento do torcedor corintiano, respeita a torcida do Corinthians. E quando a torcida tiver aqui no CT, não é porque estão indo lá porque são um bando de vagabundo, não, meu irmão. Muitos trabalham, tá? Eu mesmo já tive em porta do CT e não sou vagabundo, e trabalho, meu irmão. Mas não fui lá para quebrar nada, não fui lá para dar pancada em ninguém. Fui lá como um torcedor corintiano um dia para poder protestar naquilo que é a torcida do Corinthians. O Corinthians sempre foi isso, meu irmão. Então, quando vocês for falar da torcida do Corinthians, fale com respeito. E antes de insinuar, lógico que tem muita gente que passa dos limites, que extrapola, que quebra, que aí afunda todo o nome de uma torcida. Só que antes de chamar a torcida do Corinthians ou insinuar que são vagabundos, vão lá também ver os projetos sociais que as torcidas fazem.
Vão lá ver, agora final de ano aí, igual vai ter nas torcidas aí, ó. Agora no inverno, as torcidas arrecadando agasalho pra campanha contra o frio, levando comida pra morador de rua. Você entendeu? Fazendo bem, tratando as pessoas bem. Esse lado social da torcida ninguém fala, né? Mas aí quando a torcida vai lá cobrar, porque são os vagabundos. Mas vai lá dentro das torcidas ver o tanto de trabalho que eles fazem em favor de outras pessoas. Tá? De Natal solidário, Dia das Crianças, fazer uma criança feliz, brinquedos, diversão no Dia das Crianças, comida. Isso ninguém mostra, né? Mas aí chamar a torcida de vagabunda, porque ela foi lá protestar, tem que protestar mesmo, meu irmão. E eu sempre vou defender o protesto pacífico. Tá? Porque a partir do momento que tiver violência, bater, quebrar, aí não. Aí eu vou vir aqui e vou criticar também. Mas enquanto o protesto for pacífico, vai ter nosso respeito. Tá? Então, esse foi aí o desabafo como torcedor corintiano, cara, que vê o Corinthians nessa situação melancólica e também me revolto. Porque independente de nós sermos aqui comentarista esportivo e apresentador, eu sou corintiano e nunca tive problema de assumir meu time, tanto que eu tô aqui de Corinthians, cara. E hoje a gente fala de todos os outros clubes, mas eu sou corintiano e vou ganhar a minha identidade, estou ganhando a minha identidade sendo corintiano, mas um corintiano que fala a voz do torcedor. E quando estiver falando do São Paulo, do Palmeiras ou do Santos, vou também tentar falar aquilo que é a voz do torcedor, porque hoje um monte de gente, graças a Deus, me segue na rede social, fala, poxa Edu, que bacana, cara, é isso que a gente tem vontade de falar e não consegue. Recebo elogio de São Paulino, recebo elogio de palmeirense. Teve até um santista lá que falou, cara, você é corintiano, mas eu gosto das suas análises. Você é um cara muito coerente nas coisas que você fala, obrigado. E é isso que eu vou construir com vocês. A sinceridade, independente de ser corintiano, porque se estiver errado, irmão, eu vou pra dentro também do Corinthians. Como muitas vezes eu venho pra dentro do Corinthians, critico e pra caramba o Corinthians aqui. Tá? Então não vem com esse papo de que é corintiano, vai defender o Corinthians. Como eu fui contra quando tacaram o negócio no Daverson lá, vim aqui no programa e fui contra. Então eu tenho a minha consciência, a minha coerência, mas eu vou defender sempre o que é certo. Então, como corintiano, torcedor de arquibancada, eu me coloco no lugar desse torcedor que paga caro no ingresso, que viaja Brasil afora para ver o Corinthians. Esse cara tem o direito de ir lá cobrar sim. Tem direito de cobrar, não tem de quebrar. Mas de cobrar ele tem, e aqui eu sempre vou defender essa tese, tá bom? Até desculpa aí que me alonguei, passei até do ponto aí de falar do Corinthians, mas não poderia ter deixado esse assunto passar batido. Agora a gente vai ver aí o Yuri Alberto pagando a promessa lá, andando de joelho. Eu espero que isso tenha resolvido, né? Porque senão você dá mais 50 voltas dessa de joelho para ver se essa nhaca vai embora, né? Fez um gol que você quase perdeu, mas o Corinthians ganhou, tá tudo certo. Tá aí o Yuri Alberto. E ali já no final ele chorando. Tá? É um menino aí novo. Espero que realmente essa não tenha sido só um marketing ali, né, pra imprensa, pra ver, ai, coitadinho, vamos ficar com dó do Yuri Alberto. Não, espero que realmente tenha sido aí um desabafo sincero, que você realmente esteja se cobrando ao máximo, porque você é um bom jogador, entendeu? Um bom jogador, não é possível que você desaprendeu a fazer gols, parou de fazer gols, desaprendeu, não desaprende. Espero que tenha ido embora mesmo essa má fase e que você continue, Alberto, voltando a fazer os gols que você estava fazendo, porque vai ajudar muito o Corinthians. O Roger Guedes vai agradecer muito se você começar a fazer os gols também, porque vai ajudar muito ele. Então tá aí o Yuri Alberto, tá aí o Corinthians, venceu 2-0 e respira, né? Pelo menos mais uma semana de tranquilidade ou até o próximo jogo, porque é o jogo que eu quero ver, porque jogar com o Atlético Paranaense lá, meu irmão, é muito difícil, mas é nessa hora que vai ter que dar uma resposta, em jogo grande, que mostra. Porque ontem no segundo tempo apresentou várias falhas lá também, a defesa errou, falhou, que o time de Santos é muito ruim, mas no segundo tempo o Corinthians falhou bastante. Então eu quero ver contra o Atlético Paranaense, para ver se essa sequência continua, para a gente poder analisar o Corinthians de uma forma melhor, tá bom? Esse foi o assunto Corinthians, e agora a gente já vai pular aí para os melhores momentos, eu acho que é do Palmeiras, né, Eric? A gente vai pular aí para os melhores momentos do Palmeiras e a gente vai até acelerar um pouquinho, porque ainda tem um São Paulo para falar e tem outros assuntos ainda no programa. Coloca aí os melhores momentos do Bahia e do Palmeiras. O Palmeiras perdeu de 1-0, teve um gol muito mal anulado porque foi gol e a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Pode pôr, Eric, os melhores momentos. Daqui a pouco a gente fala desse gol anulado aí.
Tá aí o Palmeiras, que não fez uma grande partida, tá? Não fez uma grande partida, o Palmeiras irreconhecível. E o Palmeiras ontem perdeu a chance de assumir a liderança temporariamente, né? Porque se o Botafogo ganhar hoje do Cuiabá, se eu não me engano, o Botafogo joga o Cuiabá, o Botafogo vai abrir 5 pontos na liderança, né? O cavalo paraguaio, que eu chamo de cavalo paraguaio aqui, e para mim ainda continuo acreditando que é um cavalo paraguaio. E aí, tá aí o... Não foi esse lance do gol do Palmeiras anulado. Depois a gente vai mostrar, e aí tem até uma outra câmera que mostra, de fato, a bola ter entrado. E aí os caras com o VAR, com tudo, não conseguiram ver que a bola entrou, cara. E aí anular o gol do Palmeiras, até o Arthur ali, depois da entrevista, falou, acho que faltou um pouquinho pra bola entrar. Faltou nada, ô Arthur, a bola entrou. Foi gol legítimo do Palmeiras e a arbitragem errou. Tá aí o lance do Arthur. Batendo aí, chutando para fora. O Palmeiras não fez uma grande partida, embora criou essas oportunidades, mas não foi um grande jogo para falar, nossa, o Palmeiras massacrou. O Bahia ontem deu a vida, né? O Bahia que tá lá embaixo também. Mas não teve tanta chance para falar, o goleiro espalmou, essa grande defesa, não foi, cara. E tá aí o frangaço. O frangaço. Esse ângulo ainda não é o melhor. Depois tem uma outra imagem que nós vamos mostrar. Tá? Tem uma outra imagem. Deixa tocar os melhores momentos aí. E praticamente o jogo do Palmeiras foi isso. Ô Eric, se você quiser colocar a imagem já do gol lá, do lance, já pode colocar, porque não teve nem tantos outros lances de perigo assim no jogo, não. Tá aí, ó. Obrigado, Eric. Olha aí, ó. Ó, a bola literalmente entra. Literalmente entra. Dá pra voltar, Eric, de novo aquele lance ali, rapidinho? Dá pra voltar de novo? Isso. Na hora... Aí, ó. Frisa aí, Eric. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Ali já tinha entrado. Se der, Eric, se você conseguir, na hora que passar, risca. Aí, cara, a bola entrou, meu, pelo amor de Deus. Como que essa bola não entrou? Olha onde tá a mão do goleiro, olha onde tá a risca. Então, gol legítimo do Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado nesse lance, porque a bola entrou. Pode deixar seguir, Eric, obrigado. Pode deixar seguir o lance, e aí o Arthur vai falar sobre esse lance aí na sequência. Mas foi gol legítimo, cara. E aí os caras, até com a tecnologia, com o VAR, os caras erram. É inadmissível, né? Tá aí o Arthur, vamos ver o que o Arthur fala. Inacreditável. Arthur, você pensou que a bola tinha entrado, de fato tinha sido gol? Boa noite. Primeiro eu vi que entrou. Tanto que eu acho que ele ficou até calado, mas agora eu vi o vídeo, acho que faltou bem pouco para entrar, mas a gente está bem no jogo, se concentrar mais na última finalização ali, que a gente está pecando, mas a gente está fazendo um bom jogo aqui. Espero o segundo tempo a gente acertar e sair com 3 pontos. Tá aí, ó, o menino aí, o Arthur, né, falando do lance. Cara, foi gol legítimo e o Palmeiras foi prejudicado. E se o Palmeiras tem esse gol validado, talvez o jogo pudesse ser outro. Então, o Palmeiras, na minha opinião, foi super prejudicado, gol legítimo e a arbitragem, mesmo com o VAR, os caras conseguem errar, né? Agora a gente vai passar já para os melhores momentos do jogo de São Paulo, porque a gente ainda tem outros assuntos, eu acabei me estendendo no Corinthians e tá tudo certo, mas a gente vai falar dos melhores momentos do São Paulo e depois tem Atlético e Fluminense que empataram em 1-1 também, e depois a gente vai mostrar a classificação do Brasileiro para vocês. Acompanha aí os melhores momentos do jogo de São Paulo. São Paulo que saiu perdendo o jogo para o Atlético Paranaense e depois foi buscar a virada lá. Tá aí os primeiros lances da partida, né? O Atlético Paranaense que jogou até uma boa partida, não fez uma má partida. Aí fez 1-0 com esse menino que joga muita bola, o Vitor Roque. Fez 1-0 pro Palmeiras, pro Atlético Paranaense. E saiu na frente, mas o Furacão não conseguiu segurar, né, o resultado e o São Paulo depois foi buscar a virada. Tá aí mais uma vez o gol do Vitor Roque, que joga muita bola. Bom menino. Thiago Heleno, eterno Thiago Heleno, hein? Thiago Heleno também vai se aposentar no Atlético Paranaense, né? Thiago Heleno que passou por Cruzeiro, por Corinthians, por Palmeiras, tá lá há muitos anos já no Atlético Paranaense. Tá aí o São Paulo indo pra cima, né? E aí o São Paulo consegue o seu gol de empate. Ali no bate-rebate dentro da área, o São Paulo acaba empatando o jogo e depois vai virar com o Luciano, né? Vai fazer o segundo gol, virar com o Luciano. Felipão, né, que saiu do Atlético Paranaense e foi para o Atlético Mineiro. E aí
Enfim, né? Depois a gente fala um pouquinho do Filipão lá nos melhores momentos do jogo do Atlético. Mas o que o Filipão fez com o Atlético Paranaense, para mim, foi uma puta sacanagem. Falando que não ia mais treinar time brasileiro e horas depois acertou com o Atlético Mineiro, que é o próprio Atlético Mineiro que está dentro da chave do Atlético Paranaense na Libertadores. Então, assim, né? A palavra no futebol, ela vale muito pouco hoje em dia, né? Os caras não têm mais amor por nada e respeito pelos clubes que eles passam. Tá aí mais um lance do Atlético Paranaense que depois da virada, né, São Paulo virou, tentou ir para cima, tentou ir buscar, mas o São Paulo acabou vencendo e fazendo os 3 pontos. Tá aí mais uma jogada do Atlético. E esse goleiro de São Paulo que é muito bom goleiro, acho que depois do Rogério Ceni é o melhor goleiro que o São Paulo contratou aí. E aí o São Paulo vai virar com o Luciano, fazendo esse golaço aí. Luciano fazendo 2-1 e dando os números finais aí ao São Paulo. São Paulo venceu, chegou aí a mais 3 pontos no campeonato e consegue essa vitória importante. E aí agora na sequência a gente já vai mostrar o Atlético Mineiro contra o Fluminense e depois a gente mostra aí a classificação do Brasileiro. Tá aí, ó, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que agora é do Felipão, né? Felipão que trocou o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro fez uma boa partida, tá? Fez uma boa partida, o Fluminense deixou muito a desejar. Acho que o empate foi até injusto, porque pelo que produziu o Atlético Mineiro, era para o Atlético Mineiro ter saído com os 3 pontos. E o Fábio que fez uma baita partida, que se não fosse o Fábio, o Atlético Mineiro tinha enfiado um monte no Fluminense ontem. O jogo que foi no estádio do Volta Redonda lá. Tá? E o Atlético Mineiro perdeu tantas oportunidades que é aquele velho ditado, quem não faz toma, né? E aí o Fluminense depois acabou buscando empate, mas vocês podem ver aí que só dá Atlético Mineiro. Todas as jogadas de construção são sempre do Atlético Mineiro. E o Fábio todo o tempo fazendo defesas, né? Então o Fábio que é um baita goleiro, né? Que o que fizeram com o Fábio no Cruzeiro também foi lamentável, né? Que era para o Fábio também encerrar a carreira dele lá no Cruzeiro. Mas foi pro Fluminense e vem pegando muito. E tá aí, inevitável, né? O gol do Atlético Mineiro. Tá aí, ó, sem chance pro Fábio, o Atlético saiu na frente. De tanto martelar o Atlético Mineiro, né? Conseguiu fazer seu gol. Mas aí depois o Fluminense conseguiu dar um equilíbrio ali e foi buscar o empate. E ali o Fábio, ali, lamentando, nada pôde fazer. E aí o Fluminense vai para cima e consegue empatar aí nesse golaço, né? Que foi uma das poucas jogadas e oportunidades que o Fluminense teve, principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo. O lance de mais perigo foi o lance do gol. Que tá aí, o Fluminense empatou. E depois desse gol, o jogo terminou mesmo 1-1. Tô tomando até uma aguinha aqui, porque tô com a garganta seca já uma semana aí melhorando, tentando melhorar aqui para poder apresentar o programa aqui para vocês da melhor forma possível. E aí já no segundo tempo, o Atlético Mineiro continuou indo para cima, né? Teve até boas oportunidades ali para criar e o Fábio mais uma vez fazendo uma grande defesa. Para quem gosta de criticar o Fábio, tá aí, ó, um baita de um goleiro. Erra e falha como qualquer goleiro, mas o que o Fábio faz no futebol, já fez em toda a sua carreira e faz no Fluminense, olha aí, mais uma grande defesa do Fábio, tem que respeitar esse goleiro. Eu um dia queria muito ter visto o Fábio com a camisa do Corinthians, acho que o Fábio seria um grande ídolo se um dia tivesse jogado no Corinthians. É um baita goleiro, para mim um dos melhores goleiros do Brasil é o Fábio, mesmo já ali, chegando já ali no seu... O Fábio acho que já tem 40 anos, se eu não me engano. E o Fábio continua, mesmo assim, sendo um goleiraço. Para mim, um dos melhores goleiros em atividade no Brasil é o goleiro Fábio do Fluminense. Tá aí, ó. Esses foram os melhores momentos dos jogos da rodada de quarta-feira. E agora a gente vai mostrar rapidinho a classificação para vocês. Coloca pra gente, Eric. Obrigado. Tá lá o Botafogo, que se ganhar hoje, ó, vai disparar o cavalo paraguai, hein? Vai a 27 pontos e o Palmeiras vai ficar com 22. Botafogo que ainda joga hoje. Palmeiras que perdeu, teve a chance de passar, o Botafogo estacionou com 22 pontos, depois o Flamengo com 19, o Atlético Mineiro com 19, o São Paulo que ganhou foi a 18, Fluminense a 18,
Grêmio em sétimo com 17, o Fortaleza que venceu fora de casa o Cruzeiro foi a 17 em oitavo, o Atlético Paranaense que tem 16 pontos na nona e o Cruzeiro que perdeu em casa para o Fortaleza estacionou com 14 pontos na décima. E aí na 11ª colocação Internacional com 14 pontos também em 10 jogos, o Bragantino 14 pontos que ainda também vai jogar, o Santos que perdeu ontem para o Corinthians ficou com 13 em 11 jogos, o Bahia que venceu o Palmeiras foi a 12, o Corinthians que venceu o Santos na 15ª com 12. O Cuiabá que joga com o Botafogo hoje pode chegar a 15 pontos ali e colocar o Corinthians na 16ª colocação. E o Goiás na 17ª abrindo a zona do rebaixamento com 8 pontos que ainda joga também. Seguido do América Mineiro com 8, o Vasco com 6 e o Curitiba que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro com apenas 4 pontos. Está rebaixado por quê, Edu? Está rebaixado porque eu disse desde a 3ª rodada que o Curitiba seria um time que vai cair e vai cair. Tá? Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Esses foram os jogos do Brasileirão. E antes de nós encerrarmos o programa, eu gostaria aqui de mandar um grande beijo, um abraço a todos da Gazeta, onde domingo passado agora, no dia 18, participei novamente da festa do Mesa Redonda, do Sala VIP. Mandar um beijo para Michele Janela, que me tratou com tanto carinho, me deu tanta atenção, uma mulher que eu já admirava demais pelo trabalho dela e agora amo ela mais ainda pela humildade, a simplicidade, pela profissional que ela é e principalmente por ser um ser humano incrível. O que essa menina é humilde, gente, é uma das pessoas mais humildes aí no meio da televisão, Michele Janela. Muito obrigado pelo seu carinho e nós vamos acompanhar agora partes, né, de como eu fui recebido lá na Gazeta. A Michele fez até um vídeo para mim. Cara, sensacional, acompanha isso. Não tem palavras para agradecer o quanto eu fui bem tratado aí na Gazeta, principalmente o carinho que a Michele Janela me deu, a atenção que ela me deu, até depois do programa, fora do programa, a gente batendo um papo, é uma menina de ouro. Então, obrigado a todos da Gazeta e a gente vai mostrar agora para vocês vídeos, fotos e imagens. Tá aí um vídeo que ela gravou comigo. Mais uma vez aqui do lado dessa menina incrível que eu amo de paixão, Michele Janela, obrigado pelo convite. Edu, quero dizer o seguinte, Obrigado, estou falando aqui pro Eric para me dar o retorno. Obrigado, Eric. Como você coloca a notícia, a informação para quem está do outro lado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mesa Redonda. Adorei te conhecer. Também um prazer imenso. Obrigado a todos. Voz das E vai arquibancadas Corinthians, aí, hein? E vai Corinthians. Vai Corinthians, Mi. Beijo para você também. Agradecer todo mundo que está por aqui, o Edu. Qual que é o Instagram, Edu? Instagram, a Voz das Arquibancadas com o Edu Oliver. Quem quiser acompanhar a gente é só acessar lá, joga no Google ou no Instagram, a Voz das Arquibancadas com o Edu Oliver e acompanha nosso trabalho lá que tá incrível. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao Edu, obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando. Valeu, viu, mano? Obrigado por ter vindo aí. Tá aí, ó. Aí mais uma foto com a Michele, né? Já lá no estúdio do Mesa. Aí o Osmar Garrafa, um abraço ao Garrafa, que é uma pessoa super simples também, trata as pessoas bem, tira foto com todo mundo. Tá aí a Regina, que é do comercial, que sempre me dá um carinho muito grande. Beijo pra você, Regina, que sempre tem muito carinho por mim, muito respeito. Ela sempre tá acompanhando o nosso trabalho. Tá aí o Matheus, lá da produção. Matheus que vai vir aqui no programa, hein, Matheus? Tô te aguardando, meu amigo. Matheus, lá da produção da Gazeta, é um menino de ouro. Cara, eu gosto demais desse menino aí, o Matheus. Deixa até essa foto aí com ele aí que eu quero falar um pouquinho dele. Um menino muito simples, muito bacana, que trata a gente com muito carinho, já acompanhava meu programa antes mesmo de eu ir lá na Gazeta, o Matheus já acompanhava a gente, tá? Corintiano Matheus, que vai vir aí a partir de julho o nosso programa, porque eu já prometi para ele que ele vem e ele também se comprometeu de vir e vai vir aqui pra gente falar desse nosso Corinthians. Grande abraço para você, Matheus. Pode passar aí, Eric, se tiver mais, aí tá aí mais uma foto com a Michele. Cara, sensacional. Foi incrível estar lá com todos vocês da Gazeta. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser, será uma honra poder estar aí com vocês. Graças a Deus o nosso programa, ele vem alcançando diversas pessoas, as pessoas vêm gostando. E o que eu mais fico feliz quando as pessoas falam para mim é porque, independente de serem corintianos, são, como eu falei, São Paulino, palmeirense, santistas, tem torcedores de outros clubes que falam, cara, você é corintiano, mas eu gosto do seu programa, porque você é um cara que você fala a verdade, você é um cara que você vai pra dentro, você fala a voz do torcedor.
Pô, o nosso programa chama justamente a Voz das Arquibancadas. Então, a Voz das Arquibancadas, ela é nada mais, nada menos que a voz do torcedor. Então, é tentando representar esse torcedor que a gente tenta fazer o nosso melhor, porque eu também sou torcedor. Independente de ser hoje o apresentador do programa Voz das Arquibancadas e comentarista esportivo, eu também sou torcedor. Então eu sei o sentimento do torcedor corintiano, sei o sentimento muitas vezes do torcedor palmeirense, São Paulino, porque eu sei, porque a gente vive arquibancada, a gente vai para jogos, a gente sabe que é diferente esse sentimento. Quando você está do outro lado, ou que você é aí jogador, ou que você só vive no meio do futebol, às vezes você tem noção do que acontece ali, mas saber o que a torcida passa, aquele sentimento do torcedor mesmo, é só quem vive no dia a dia para poder expressá-lo. E a gente tenta justamente expressar isso da melhor forma possível. Muitas vezes a gente vai agradar muitos e desagradar outros, né? Porque nem Jesus agradou a todos, imagine a gente que somos seres humanos. Mas da melhor forma possível a gente tenta representar vocês torcedores e é por isso que a Voz das Arquibancadas sempre vai ser a voz de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado mais uma vez à TV Gazeta, Michele Janela. Um beijo para você, Michele, que fez aniversário ontem. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida, saúde e que você continue sendo essa mulher incrível e maravilhosa que você é e que tem muito o meu respeito, meu carinho e minha admiração. Michele Janela, muito obrigado por tudo e feliz aniversário para você. E a você, torcedor corintiano, aquele abraço, comemora aí a vitória. E nos encontramos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com o programa Voz das Arquibancadas. Fiquem com Deus, grande abraço a todos e até lá. Fui!